Vou compartilhar aqui. Então, eu pensei hoje da gente. Deixa eu voltar aqui. Voltar aqui em cima. Então, a gente, semana passada, falou, né, falou do método, falou desse entre a literatura e a cientificidade, né, dessa característica do texto do Freud de, vamos dizer, flertar com esses dois campos, né, e articular algo desses dois campos. Então, eu vou seguir agora, né, ainda pensando as regras de compreensão do caso, antes de passar para o caso Dora, de onde ele tira o método, né, que a gente estudou aqui de interpretação dos sonhos, também falar um pouco sobre as conjecturas, né, a importância desse ponto das conjecturas para o Freud, que também é um ponto importante para o Lacan e é um ponto importante para a ciência, como a gente tinha visto, né, como eu apresentei lá no primeiro encontro. Então, achei interessante trazer, porque eu acho que faz uma conexão aí com o que a gente vem estudando. Então, Freud, nesse texto, Uma Nota sobre a Pré-História da Técnica de Análise, 1920, então já é 15 anos depois, né, do texto da Dora, ele, ele, ele se refere, né, ao ensaio desse autor aqui, Ludwig, não sei se é assim que pronuncia, né, Ludwig Born, A Arte de Tornar-se um Escritor Original em 3 Dias. Ele vai dizer que pode ser dali, né, que veio a inspiração dele para o emprego da Associação Livre de Psicanálise. Associação livre é aquele método, né, o método que ele usa para a interpretação dos sonhos, para a interpretação dos sintomas, é o método de interpretação dos sonhos, mas ao mesmo tempo é o método psicanalítico, que é de pedir para o paciente ir relatando, né, como a gente viu, as ideias que surgem na cabeça dele, especialmente essas ideias que ele traz vergonha, que ele acha que não devia falar, e colocar isso nas sessões. Aí tem o que o Borne fala, né? É, é um texto, nossa, eu não coloquei aqui, mas é um texto do século XVIII ou XIX. O Borne vai falar assim no texto: e aqui temos a aplicação prática que foi prometida. Pegue algumas folhas de papel e por 3 dias a fio anote, sem falsidade ou hipocrisia, tudo o que lhe vier à cabeça. Escreva o que pensa de si mesmo, de sua mulher, da guerra turca, de Goethe, do julgamento de Fonck, do juízo final, de seus superiores. Quando os 3 dias houverem passado, ficará espantadíssimo pelos novos e inauditos pensamentos que teve. Esta é a arte de tornar-se um escritor original em 3 dias. Então é como se você tivesse que suspender, né, todas as censuras da sua cabeça e ficar escrevendo tudo que vem nela. E o Freud vai falar, que é interessante, né, que esse método, vamos dizer, essa técnica, era usada por vários escritores, não só por esse. Eu acho que esse é o que ele consegue retomar como mais antigo, assim, que fala disso. Mas nesse texto, uma nota sobre a pré-história da técnica de análise, ele vai dizer que tem outros autores que usam essa técnica. Então ele vai dizer que é algo que não é novo, que não é novidade o método que ele está propondo. É um método, então, que ele retira da literatura e que não tem uma novidade no sentido de que foi ele que inventou. A novidade tá em ele tentar aplicar isso para um tratamento. Aí ele conta que quando ele tinha 14 anos, né, ele foi presenteado com os livros desse Born, e 50 anos depois ele ainda mantinha o livro lá, que tinha esse ensaio, né, como se tornar um escritor em 3 dias. Ele não se lembrava do texto em específico, mas de outros da coletânea,
mas conta que se chocou a se deparar com os conselhos de Bohr que ele mesmo defendia na psicanálise. Então, ele já tinha acesso, ele teve acesso já a esse texto, e a outros autores que empregavam essa técnica. E ele acha que é daí, né, que pode ser daí que ele teve, daí de onde ele arrancou o método. Ele fala assim no texto: uma covardia vergonhosa com relação a pensar nos retém a todos. A censura do governo, quer dizer, quem está falando é o Born. Uma covardia vergonhosa com relação ao pensar nos retém a todos. A censura do governo é menos opressiva que a censura exercida pela opinião pública sobre nossas produções intelectuais. Além disso, temos aqui uma referência a uma censura que reaparece na psicanálise como a censura onírica, que o Freud comentando. Não é falta de intelecto, mas de caráter que impede a maioria de nós escritores de serem os melhores que são. A sinceridade é a fonte de todo gênio, e os homens seriam mais argutos se fossem mais morais. Então, aqui ele citou como a censura como a grande problemática para os escritores serem melhores do que são. E o Freud se surpreende, sim, né? Isso choca com isso. Como, né, para ele também, a gente estava dizendo, né, como a censura reaparece na psicanálise como uma censura onírica, né, impedindo aí, censurando conteúdos inconscientes de chegarem à consciência. Então, Freud vai concluir que esse escritor pode ter influenciado contra o emprego psicanalítico de associação livre, então não se tratando de algo que foi inventado por ele. Ele vai dizer no texto isso, que a originalidade do método que ele prega é apenas aparente. Então, eu achei importante trazer isso, né? Ainda mais que a gente estava discutindo essa conexão que o Freud tem com a literatura. Então, parece que o método de leitura, né, que ele vai empregar, método de interpretação, né? Então, a gente pode pensar como método de leitura, o método de tratamento como método de leitura, surge aí, ele retira aí do campo da literatura, não no campo da ciência, né? É do campo da literatura que ele tira. Tá bom? Então aí a gente encerra um pouco essa parte, né? Horariamente, e aí agora eu queria pensar com vocês essa dimensão conjectural. Se alguém tiver algum comentário, tá? Pode ir fazendo no meio do caminho, não precisa esperar eu terminar de falar, não. Se surgir alguma ideia, alguma questão, se leu alguma coisa nova também, que quiser, pensou em alguma coisa, quiser agregar aqui, algum texto também, eu vou anotando aqui. E aí, eu achei esse ponto importante trazer, antes de entrar de fato ali no caso, que tem a ver com o que eu tinha falado no primeiro encontro, que é o papel das conjecturas para a psicanálise. Né? O Lacan vai defender muito, né, o papel das conjecturas, porque ele vai pensar a psicanálise como uma ciência conjectural. Então, é uma ciência que avança, né, pela dimensão das conjecturas teóricas que ela vai estabelecendo nesse plano investigativo que o psicanalista vai realizando. Mas, e aí, voltando ao Freud, né, tentando pensar um pouco como é que isso aparece no Freud, né, vai me parecendo que o Freud não pode ser considerado um cientista, né, um pesquisador indutivista ingênuo, como às vezes figura assim no campo psicanalítico, como se ele tivesse construído a psicanálise a partir da clínica somente, né? A partir que escutou das pacientes, do que observou, do que descreveu, dos sintomas, dos histéricos, por exemplo, dos obsessivos, como se ele tivesse construído a teoria a partir da experiência. Mas eu fui encontrando passagens, né, do Freud que eu acho que questiona isso. Para ele tinha um papel importante a experiência, a prática clínica, mas fui encontrando passagens onde ele vai dando ênfase para as conjecturas, para as hipóteses teóricas, para as suposições, como se elas viessem, né, em primeiro plano, e elas estivessem em primeiro plano e fosse o polo central ali do avanço da psicanálise.
para o avanço da psicanálise, para o avanço da ciência no geral. Então, eu vou trazer duas partes. Então, uma citação que é do Pulsões e Seu Destino, que é bem é a primeira parte, né, bem na abertura do Pulsões e Seu Destino, e outras partes da questão da análise leiga, né? São textos, né? O Pulsão e Seus Destinos é de 1915, então tá 10 anos depois do texto que a gente está trabalhando, e o outro tá 16 anos, né? 1926. 16 anos não, né? 21 anos, 1926. Então, Impulsões e Seu Destino, Freud vai falar isso, né? Eu acho muito bom essa parte, essa citação dele, porque, como a gente está pensando nas regras de compreensão do texto, então, que eu acho que isso vai ajudando a gente a entender como que o Freud vai construindo ali o caso, o relato. Depois, quando a gente entrar, a gente vai conseguir articular com essa ideia das conjecturas. Ele fala assim, então, na abertura de Pulsões e Seus Destinos. Frequentemente ouvimos a exigência de que uma ciência deve ser construída sobre conceitos fundamentais claros e precisos. Na realidade, nenhuma ciência, nem mesmo a mais exata, começa com tais definições. O verdadeiro início da atividade científica consiste antes na descrição de fenômenos, que serão depois agrupados, ordenados e correlacionados. Já na descrição, não se pode evitar a aplicação de determinadas ideias abstratas ao material. Ideias tomadas de algum lugar, por certo, não somente das novas experiências. Tais ideias, os futuros conceitos fundamentais, tornam-se ainda mais indispensáveis na elaboração posterior da matéria. No princípio, elas devem manter certo grau de indeterminação. Não se pode contar aí com uma clara delimitação de seus conteúdos. Enquanto se encontram nesse estado, chegamos ao entendimento quanto a seu significado, remetendo-os continuamente ao material experiencial, do qual parecem ter sido extraídos, mas que, na verdade, lhes é subordinado. Portanto, elas têm rigor. Perdi. Elas têm a rigor o caráter de convenções, embora seja o caso de dizer que não são escolhidas de modo arbitrário, mas sim determinadas por significativas relações com o material empírico. Relações essas que imaginamos poder adivinhar antes mesmo que as possamos reconhecer e demonstrar. Apenas após uma exaustiva investigação do campo de fenômenos que estamos abordando, podem-se apreender de forma mais precisa seus conceitos científicos fundamentais e progressivamente modificá-los, de modo que eles se tornem utilizáveis em larga medida e livres de contradição. Então, é possível ter chegado o momento de defini-los. O progresso do conhecimento, entretanto, não tolera nenhuma rigidez nas definições, como nos ensina de modo brilhante o exemplo da física. Também os conceitos fundamentais, firmemente estabelecidos, passam por uma constante modificação de conteúdo. Então, acho importante essa citação do Freud, que, né, tem uma importância para ele a descrição dos fenômenos ali, da experiência clínica, mas ele vai dizendo, né, que o material experiencial ele está subordinado a essas elaborações abstratas, né, teóricas, que você tem que fazer anteriormente para a abordagem do material. Ele vai dizer, então, assim, tem as descrições dos fenômenos, mas você aplica determinadas ideias abstratas ao material. Então, as ideias abstratas são anteriores ao material, não são extraídas do material. Elas já são extraídas de algum lugar ali, ele fala, né? Então, eu achei bastante importante essa parte, por ele trazer essa ideia das convenções, né? Então, assim, se estabelece determinadas convenções teóricas, desses determinados conceitos iniciais, e esses conceitos iniciais vão sendo colocados à prova na relação com esse material experiencial. E aí vai tentando, né, conectar que tipo de relação o conceito tem com o material empírico. Mas é uma convenção, então você cria uma suposição anterior. Será que esse conceito dá conta de explicar determinado fenômeno? Dá conta de interpretar determinado fenômeno? Dá conta de entender determinado fenômeno?
Então, não me parece que o Freud era um indutivista ingênuo, no sentido de que ele estava acreditando que a teoria dele estava sendo construída a partir da empiria. Ele não nega o papel da dimensão empírica, mas não é ali a ênfase que está. A teoria, a psicanálise não se constitui a partir da experiência, mas assim das elaborações conjecturais, das convenções, dessa teorização. Eu não sei se vocês podem comentar como vocês têm visto os comentários sobre o Freud, como Freud fazia ciência, né, como ele constrói a psicanálise, mas me parece que em alguns momentos a imagem que se tem ou se constrói do Freud é como se a teoria surge da clínica, né? Mas o que eu não sei se vocês veem isso, como que vocês veem essa discussão, mas o que ele está propondo aqui é que tem uma teoria anterior à clínica, que vai sendo colocada em relação com a clínica. Eu não... eu tenho não tanto a experiência ainda em psicanálise, mas quando esse assunto ficou muito evidente para mim, e até hoje, é quando veio à tona a discussão do livro da Pasternak lá, sobre a discussão se a psicanálise seria ou não uma ciência, e segundo ela, não é uma pseudociência. Então, foi aí que ficou muito forte para mim entender um pouco disso, e até teve vídeos, né, muita coisa que na época os psicanalistas tentaram devolver isso para ela, enfim. Mas... um livro, né? O Christian Dunker e o Ciranini escreveram um livro. Sim, o Mário Eduardo, numa entrevista, também fez um debate, não com ela, mas com o marido dela, que foi também quem ajudou a escrever, né? Que foi muito esclarecedor. Também li da Rudinei Sco sobre a defesa dela também, da psicanálise como ciência, e esse curso tem me ajudado muito também nisso, né, entender do que estamos falando, de qual ciência, né, porque quem tem uma formação como a minha, né, minha graduação é em administração, então a gente vem muito de uma coisa positivista da ciência, a gente não, quer dizer, não tinha. Então, muito, para mim, muito interessante e novo, essa dimensão conjectural da ciência, das conjecturas. Sim. Para mim... É interessante, porque essa dimensão das conjecturas, elas são importantes em todas as ciências, né? O Freud até termina falando da citação da física, né? Sim, sim. A matemática trabalha, por exemplo, com conjecturas, né? Toda teoria matemática é conjectural, né? Não é empírica, né? E tem um livro que eu tenho estudado também sobre lógica, que ele fala da lógica utilizada na psicanálise, né? Que é a lógica, que não é a lógica clássica, né? Só porque eu quero falar, não vem na minha cabeça. Mas do Ivan Corrêa, é o livro do Ivan Corrêa. Oi? Será que é a lógica paraconsistente? Pronto, é essa aí mesmo. Do Newton... Vai ficar no livro? Só para eu anotar aqui. Me dá um segundinho que eu já pego. Só um segundinho. Não, depois você coloca ali no bate-papo. É da topologia à tropologia. Tá. Que é ele é do Ivan Corrêa. Tem me ajudado muito a entender essa questão da lógica, né, que Lacan traz muito, né? Então, quando eu ouvi o vídeo do Newton, acho que é Newton Costa, não sei,
Newton da Costa. É. Ele que inventa esse Esse tipo de, quer dizer, a lógica para consistente. É que são coisas que precisam de muita abstração, né? Você precisa. Como é que assim não tem solução? E que isso é lógico, e que isso está tudo. Foi feito muito estudo, cálculo, imaginei, né, a respeito. Né? Sim. Então, tá. Obrigado. Rafael também comentou aqui no bate-papo, na graduação em psicologia, parece bastante essa ideia da teoria de Freud ser baseada na experiência com as histéricas. Sim, essa citação de Freud, acho que se aproxima bastante de Lacan. Uhum. Sim, eu acho que tem essa, né, pelo menos em alguns espaços tem essa ênfase, né? Se fosse da experiência. E aí, seguindo, né? Ah, tá, mas aí eu coloquei aqui. Então, acho que essa passagem mostra como Freud não era um indutivista ingênuo. Ele considerava que a teoria era extraída, isso é, que a teoria era extraída da experiência, pelo contrário, defendia que uma ciência avança no campo das conjecturas, suposições e hipóteses. Essa perspectiva contraria uma visão bastante comum no campo lacaniano, que afirma que a teoria psicanalítica surge da experiência clínica. Então, parece que desde o Freud não era essa a ideia. A teoria não surge da clínica. A teoria é anterior à clínica. E aí tem outras passagens, né? Eu tenho aqui, acho que são duas passagens que eu te retirei. Aí já do texto da questão da análise leiga. Esse texto da análise leiga é interessante, que é como se ele estivesse conversando com o interlocutor imaginário, né? Eu ainda não consegui terminar de ler esse texto, mas eu acho que tem outras passagens que ele vai falar sobre isso. Então eu trouxe as que eu consegui até agora. E aí, a certa altura do diálogo lá que ele está fazendo com o interlocutor imaginário, ele vai fazer um comentário sobre o processo de construção teórico da psicanálise, que tem a ver com, né, que tem a ver com o método. Qual é o processo de construção? Qual é o método de construção? Então, nos interessa aqui. Aí ele vai, então, é como se ele estivesse conversando com alguém, né? Vou apresentá-lo, né, está falando do conhecimento psicanalítico, ao senhor de forma dogmática, como se fosse uma estrutura doutrinária acabada. Mas não acho que ela surge como tal, semelhante ao sistema filosófico. Porque para o Freud está sempre em aberto a teoria. Eu acho que isso também é interessante. Ele não pensa a teoria psicanalítica como um sistema filosófico, como se fosse um sistema, né, fechado. Porque ele pensa que é sempre possível se modificar, refazer, né, reformular os conceitos, portanto, reformular a própria teoria. Porque se muda um conceito na psicanálise, né, se altera um conceito, se altera a teoria. Se introduz um novo conceito, se altera a teoria. Então, não é um sistema fechado. O próprio Lacan faz esse comentário do texto do Freud, que não é interessante pensar o texto do Freud como um sistema fechado, mas pensar como uma obra aberta, sempre sujeita à revisão, sempre sujeita a um novo olhar, né? Eu acho que isso era necessário ele pensar assim, né? Ele partir desse pressuposto que era uma obra aberta, senão ele não poderia fazer o retorno que ele fez, né? A releitura que ele propôs ali do texto do Freud, em outras chaves, né? A partir de outras chaves de entendimento. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Ele não entende a teoria como um sistema fechado, mas como um sistema aberto e constante construção. Aí se aproxima da ciência, a psicanálise como ciência. A ciência também não é um sistema fechado, está sempre em constante revisão, crítica, né? O que me parece que é diferente de sistemas filosóficos. O sistema filosófico aristotélico não está em revisão. Ele já me parece, né? Me corrigem alguém se é filósofo aqui se eu estiver errado. Então a psicanálise nesse sentido se distancia da filosofia, né? Como uma disciplina filosófica, se aproxima de uma disciplina científica.
Então, nós a desenvolvemos, a psicanálise, muito lentamente. Lutamos por cada pedacinho. A modificamos em constante contato com a observação. Vide as mudanças de método que a gente viu, do catártico, hipnótico, e depois da associação livre. Até que ela, enfim, ganhasse uma forma que fosse suficiente para os nossos objetivos. Então, você vê, ele foi mudando a teoria para que a teoria fosse suficiente para atingir os objetivos. Então, a ênfase está na teoria, não está na observação. É que quando a teoria entra em contato, né, quando a gente tem uma teoria, você vai aplicá-la, né, na prática, ou vai usá-la como uma chave de leitura dos fenômenos, para organizar fenômenos, para entender fenômenos, para intervir sobre fenômenos, o fenômeno pode resistir à teoria, né? Essa teoria pode não ser adequada para pensar aquele fenômeno, aquele material, aquele fenômeno, para tratar daquele material, daquele fenômeno. E aí você tem que refazer a teoria para uma que permita essa abordagem. E me parece que ele está muito alinhado com essa ideia. E nesse sentido, parece alinhado com a própria, pelo menos em certa dimensão, com essa ideia, com a concepção científica do Lacan. Se alguém tiver algum contraponto, né, não concordar, tiver algum outro elemento para trazer, para questionar, pode trazer. Há alguns anos, eu ainda teria... É só falar no microfone, porque como eu estou vendo o texto, se for a mãozinha, eu não vejo. Há alguns anos, eu ainda teria de vesti-la com outros termos. Evidentemente, não posso lhe garantir que a forma como ela se expressa hoje seja definitiva. Então, está sempre em aberto. O senhor sabe que a ciência não é uma revelação, que muito depois de seus primórdios, lhe faltam as características da determinação, da imutabilidade, da infalibilidade, características pelas quais o pensamento humano tanto anseia. Mas tal como ela é, e ela é tudo o que podemos dispor, a ciência. Acrescente-se a isso que a nossa ciência é muito jovem, mal tem a idade do nosso século, e que ela mais ou menos se ocupa da matéria mais difícil que pode ser apresentada à pesquisa humana. Então, o senhor facilmente terá a perspectiva correta diante da minha explanação. Então, você vê, ele traz esse tom, né, da psicanálise como uma construção, um work in progress, algo que está, né, sendo construído aos poucos e pode ser revista. Não como algo fechado, já dado. E eu fico me perguntando se é assim que a gente vê a psicanálise, né? Como uma teoria em construção. Por exemplo, a teoria lacaniana em construção, né? Porque às vezes tem-se uma tendência de ficar voltando muito para o texto do Lacan, numa certa perspectiva, né, de ficar querendo só entender o que ele disse, como se entender o que ele disse encerrasse o que ele foi possível para ele produzir de entendimento, de construção teórica, fosse o suficiente para a gente construir uma clínica e lidar com as problemáticas, né, que a gente tem que lidar no dia a dia ali do nosso trabalho. Como se não fosse uma teoria, como se não tivesse em aberto o questionamento, a revisão, a proposição de novas ideias, de de novas teorizações, como se isso às vezes fosse um problema, me parece. É claro que as pessoas estão fazendo isso, estão propondo novas teorizações, mas às vezes me parece que fica uma ideia muito presa de dizer que, mas é o Lacan que disse, né? Assim, olha, eu estou avançando aqui, eu estou propondo isso, mas está muito orientado, mas estava ali já no Lacan. Eu estava presente no Lacan essa ideia que eu estou trazendo, de alguma maneira. Uma espécie de um certo aprisionamento mesmo, assim, no universo teórico do Lacan,
como se não pudesse também romper de algum sentido, em alguma medida, né? Se distanciar de alguma medida, entrar em choque ali, em contradição, em contraposição com o autor. Eu acho que isso seria interessante para fazer avançar a teoria. Quem escreveu recentemente um trabalho bem interessante sobre isso foi o Gabriel Tupinambá, né? O livro dele, O Desejo de Psicanálise. Uhum. Que ele vai pautando exatamente como os psicanalistas seguem muito presos à própria teoria, no sentido de parece que a psicanálise já respondeu tudo e que não há nada de novo a ser pautado na psicanálise. Não há nenhuma transformação social que faz a gente repensar a nossa própria teoria. Né? Assim, então, e de como isso, certas vezes, também funciona de forma muito conveniente, eu acho que ele aponta isso também, né? Porque até antes da pandemia, até antes a gente, né, assim, tocar, digamos assim, no bolso dos psicanalistas, era inviável, incabível a ideia da gente pensar uma análise online, por exemplo. Né? E aí, quando isso acontece e a gente precisa rever a nossa forma de atender, aí beleza, aí a gente pode mudar e a psicanálise funciona para algo online, mas para outras coisas parece que a gente precisa responder somente a partir do Lacan ou somente a partir de Freud. Uhum. Então é uma obra bem interessante esse debate que ele está trazendo da gente repensar a nossa própria teoria. Até, e aí só um parênteses também, né? Até nesse movimento que às vezes me incomoda bastante da psicanálise achar que pode falar sobre tudo também, né? Então, tem um vídeo do fulano de tal falando sobre o conflito na Palestina e o que a psicanálise tem a falar sobre isso, né? Tipo, nada, talvez absolutamente nada, né? Assim, então, de poder situar a psicanálise no seu lugar e talvez pegar de outros campos e dialogar com outros campos, entendendo que a psicanálise não respondeu a tudo ainda, né? E sequer em algum momento vai. Uhum. Sim. Roberta? Ah, só ia falar uma coisa, mas muito na linha do que a colega estava falando, né? Assim, do que você vai trazer no Gabriel, do que, como se, bom, quanto tempo se passou desde Lacan, né? Assim, como que a gente vai atualizando, não sei se é atualizando a palavra, né? Mas vai pensando na psicanálise a partir das mudanças sociais, culturais, econômicas, né? Assim, fortemente econômicas, né? Assim, de um momento assim da sociedade capitalista cada vez mais precarizado e não sei, isso vai me e assim, né, circulando nos espaços, nas escolas de formação, o que eu vejo é um pouco isso que você fala desse aprisionamento mesmo, assim, como se não. O que é muito louco, né? Porque o Lacan faz tanto repensar, fazer uma releitura do Freud, e se você propõe uma releitura, mas que não esteja, assim, né, amparada pelo que o Lacan disse, não tem um rigor, né? Assim, e aí já não é validado mesmo, né? Enfim. E aí o Lacan mesmo fala, né, que assim, se o psicanalista não tá, não sei qual que exatamente é a frase, né, mas fala de estar à altura do seu tempo, né, assim. Uhum. Uhum. Cara, como que é pensar a psicanálise nesse país que é, assim, tão diferente da França, vamos falar assim, né? Uma colônia e um país que foi colonizado e um país que colonizou, né, assim, acho que tem muitas coisas em jogo que vai marcando um tanto a subjetividade da nossa época e os sujeitos da nossa época, não são os mesmos sujeitos da época do Lacan. Uhum. Sim. Ana Carolina também comentou aqui que tem um estudo da Maria Carolina, né,
estudo etnográfico, algumas escolas de psicanálise. Eu conheço esse estudo. Se você quiser compartilhar lá, é um estudo interessante que ela faz nos fóruns, né, do campo lacaniano e mostra como funcionam os fóruns, né? A estrutura hierárquica, né? Tem uma estrutura hierárquica, tem rituais, é interessante a análise dela. O Rafael falou, acho que entra numa lógica de cânone, que em clausura a psicanálise sacraliza algumas coisas. Então, isso também tem a ver com o método, assim, é como a gente lê o texto, que status que a gente dá para o texto, que status que a gente dá para o autor, né, para a palavra do autor, né, se toma isso como um texto sagrado, que não que tem que ser intocável, né, se a gente usa essa chave de leitura para ler e vira um sacrilégio, né, questionar, criticar. Tem uma leitura crítica do Lacan, né? Uma leitura que tem uma leitura crítica não é desmerecer, valorizar, né, o autor, né? Mas é isso, poder situar ele no tempo dele, no tempo histórico dele, avaliar quais são os conceitos ainda que faz sentido, que não faz, quais são as teses que ainda fazem sentido a gente defender, né? Se os problemas que ele está levantando lá para a psicanálise são problemas que ainda são problemas pertinentes para a gente, e se são problemas pertinentes, se a resposta que ele dá a esses problemas são respostas válidas, ou a gente tem que rever essas respostas. É o que ele propõe como método de leitura para o Freud. Tem várias partes que ele fala isso. Uma parte que ele fala assim, acho que é na coisa freudiana, que ele tá lendo ali, mais ou menos assim, né? Vou parafrasear, que ele tá lendo o texto do Freud, identificando os problemas que o Freud está trabalhando. E aí a gente tem que ver se aqueles problemas ainda são problemas. E se eles são problemas, se a resposta que o Freud deu ainda são suficientes, ou a gente tem que refazer a resposta. Então, o próprio Lacan não sacralizava o texto freudiano, pelo menos o que eu tenho percebido nesse sentido dos métodos de leitura, ele não sacralizava o texto freudiano. Nesse sentido de não poder propor novidades, releituras, críticas. Ele criticava o Freud. Então, eu acho que isso é importante também, a gente fazer com Lacan, né? Ter uma leitura crítica. Mas para ter uma leitura crítica, a gente precisa de método, né? A gente precisa entender quais são os problemas que ele está trabalhando, quais são as teses que ele está defendendo, quais conceitos ele está mobilizando. E aí avaliar criticamente se esses problemas ainda são problemas, se o que ele está propondo ele como solução ainda é uma solução viável, o que está caduco, né? O que de novo avançou no campo da ciência. Porque, por exemplo, ele fala de ciências conjecturais, mas as ciências, né? A epistemologia da ciência avançou muito, né? Depois da morte dele. E toda a ciência, a matemática, antropologia, linguística, e surgem outras teorias que são importantes para a gente pensar, né? Teorias que são a gente estudar, para a gente aprender, né? Teorias, por exemplo, de gênero, teorias sobre racialidade, né? São teorias que a gente tem que a gente pode aprender muito com elas e trazer para dentro da psicanálise para pensar a teoria. Teorias decoloniais, né? Trazer para a psicanálise. Tem vários grupos fazendo isso, várias pessoas fazendo isso. Mas eu acho que dentro das escolas de psicanálise, né, a gente está pensando aí nas escolas tradicionais, né? Eu acho que a resistência é grande ainda. Aí tem mais uma citação que ele fala, né? A análise é um procedimento sui generis, algo novo e único, que só pode ser compreendido por meio de novas descobertas, ou, se quisermos, de novas suposições. Nessa afirmação, encontramos novamente a ideia de Freud de que a psicanálise avança pelas conjecturas que são elaboradas na intersecção entre teoria e prática. Para Freud, o avanço da psicanálise, como um campo científico, dá-se pela construção e reconstrução de hipóteses teóricas. Então, o Freud dá valor para suposições. Isso vai aparecer muito nesse caso. Agora a gente vai começar a entrar no caso Dora, né?
no caso DORA no sentido da parte do estado da doença. E essa ideia da suposição vai ser muito importante para o tratamento das lacunas. Vamos lembrar que o método que ele está empregando de leitura do material, de interpretação do material, de análise do material, de abordagem do material, o método que ele está usando tem um objetivo. O objetivo é preencher lacunas, né? Então, identificar as lacunas conscientes e preencher elas com o material inconsciente que deveria estar lá, mas não está, né? Certo sentido, que foi recalcado. Então, seria o objetivo do método, resumidamente. E essas lacunas, em grande parte, vão ser preenchidas, a princípio, por suposições, por conjecturas. E é isso que a gente vai ver no caso. Que ele vai usar muitas conjecturas e muitas suposições extraídas de outros casos, da teoria, para entender os fenômenos que aparecem na clínica. E para conduzir o tratamento. Então, ele começa falando, né, na parte 35, da incompletude do caso. Então, o Freud analisa um caso, né, vamos considerar fracassado, no ponto do tratamento. E aí ele vai fazer uma relação entre as falhas do caso e a possibilidade de publicá-lo. Ele vai falar que são as falhas que permitem, que tornam viáveis o trabalho de análise do caso, porque aí o tempo do tratamento foi menor, foi de 3 meses, né, que foi ocasionado pela interrupção, Dora interrompe o tratamento, mas isso permitiu a Freud ter um material possível de analisar. Ele disse que se fosse um ano ele não conseguiria, então ele dá essa justificativa. Vários pontos do caso não foram esclarecidos ou foram esclarecidos de forma incompleta. Portanto, Freud apresenta um fragmento de análise. Por isso que chama um fragmento de uma análise de um caso de histeria. É um fragmento, é uma parte do caso. Ele vai fragmentar o caso em sonhos, né? São 2 sonhos ali que ele vai trazer para analisar. Freud não deixa de enfatizar a incompletude de seus resultados analíticos, dando um lugar notório para aquilo que deveria estar, mas falta em seu relato clínico. É muito interessante isso, né? Essa ideia da lacuna, da falta, que aparece nesse método que ele usa. Então, ele se compara a um arqueólogo, comparando-se a um arqueólogo que, através dos vestígios da antiguidade, reconstrói aquilo que está ausente. Então, ele pensa ali como uma espécie de um sítio arqueológico, onde tem vestígios da antiguidade, e a partir desses vestígios, né, cheios, são vestígios, então tem um monte de lacuna ali, e essa lacuna tem que ser reconstruída. Então, ele vai tentar fazer a reconstrução dessas lacunas, a partir de suposições, a partir de hipóteses, a partir de conjecturas teóricas, né, ou clínicas, que ele elabora a partir do próprio caso, ou extraídas de outros casos. Aí tem uma parte que ele vai falar da restauração do que estava incompleto. Restaurei o que estava incompleto de acordo com os melhores modelos, por mim conhecidos de outras análises. Mas, assim como faria um arqueólogo consciencioso, não deixei de indicar em cada caso onde minha construção se superpõe ao autêntico. Então, Freud realiza uma restauração das lacunas do caso. Então, eu acho interessante também. Então, assim, sempre tem essa ideia do incompleto, das lacunas, do que não... E ele, como esse arqueólogo, vai fazendo essa reconstrução, vai, né, por essas suposições. Aí eu coloquei algumas questões aqui na hora que eu estava, né, vendo. O que são essas lacunas? O que significa que o material de análise seja incompleto? Aí eu coloquei que seria um ponto a ser investigado. É que o material de análise ele é sempre incompleto. Mas... material de análise completo. Sim. Gabriel, aqui tem um pedacinho que ele diz inclusive,
que ele provocou aqui, né? Arqueólogo, consciência, não deixei de indicar em cada caso, em minha construção, se foi autêntico. Onde que é? Ele mesmo provoca essas lacunas. Eu estava Como assim ele mesmo provoca essas lacunas? Está nessa página aqui, mas não quero ficar prendendo assim que eu faria propositadamente, é no parágrafo seguinte, eu mesmo provoquei outro tipo de incompletude. Afinal de contas, em linhas gerais, não expus o trabalho interpretativo a que foi preciso submeter as ocorrências e comunicações da paciente, mas apenas seus resultados. Ah, tá. É que eu acho que isso também foi a exposição do caso, que ele vai dizer que ele não vai... acho que a parte analítica, né, como que ele chegou aos resultados, ele não vai mostrar no caso, ele só vai mostrar os resultados. Então, esse trabalho analítico, qual foi o raciocínio, vamos dizer, teórico clínico por detrás da construção dos resultados, não aparece no caso. Só aparecem os resultados. Então, essa provocação de outro tipo de incompletude seria essa, de não... Seria essa. Tá. Não é que ele está provocando uma incompletude no relato da paciente, né? Tá. Uhum. Mas na construção ali que ele está fazendo do caso. Mas o método, por outro ponto de vista, né, nesse sentido que você está dizendo, o método supõe que tem uma lacuna no material. Então, assim, já tem um pressuposto teórico ali, metodológico, de que o material ele é lacunar, né? E ele precisa ser recomposto, reconstruído, refeito. Tem tudo a ver com a teoria, né, que ele está propondo, né? Teoria do inconsciente, né? Que tem dimensões aí da vida psíquica, consciente, tem uma dimensão da vida psíquica, né, que é inconsciente. São Sim. conteúdos que não chegam à consciência, ou que chegaram à consciência e sofreu a ação do recalque, e isso produziu lacunas do ponto de vista consciente, e essas lacunas têm que ser refeitas. É uma teoria isso. Ele nos traz isso só da experiência, é em contato com o material, mas assim, é uma forma de ler o material. Por isso que é um método, por isso que eu penso como um método de leitura. Então, já está incutido no método esse pressuposto de que o material é lacunar. Uhum. Depois a gente vai estudar com o Lacan e pensar o método dele, e aí eu me pergunto, será que o método do Lacan era o mesmo? Lacan pensava como um lacunar que deveria ser recomposto, reconstruído como arqueólogo? Não me parece. O método Lacan parece ser diferente. E ele também traz aqui a ideia que se ele fosse tirar resultados do modo empírico, é quase como, eu estou entendendo assim, é quase como se ele tivesse que fazer trabalhar com os dados de forma estatística, assim, de compilação dos dados, como ele diz, para a fundamentação das regras técnicas, em sua maioria descobertas de modo empírico, provavelmente seria necessário compilar o material de muitas histórias de tratamento, teria que fazer algo, sabe, pegar os relatos e ver os acontecimentos, meio que fazer um trabalho... É o que ele não outro faz. Trabalho. Uhum. Seria outro caminho, né? Outro método aí. Seria Ô, Gabriela, desculpa interromper, mas então você está dizendo, não sei se eu estou entendendo certo, que ele vai analisar, vai empregar o método dele psicanalítico, já com isso em mente de que tem lacunas
do inconsciente que foram reprimidas e precisam, sei lá, precisam trazer pro consciente, tipo, ele já vai com essa intenção? Isso. Hum, Uhum. Sim. tá. Porque já é um. Porque a teoria ela é anterior, né, à prática. Então, ele está. Primeiro se constrói um método ali que você pensa que é adequado para abordar o material. E aí você aplica. Eu me lembro, você falou assim, eu me lembrei no semestre passado, a gente estudou o Kuhn, né, o Thomas Kuhn, que é um epistemólogo da ciência. E ele vai falar do método de leitura dele na leitura do Aristóteles, por exemplo, e das pesquisas dele. Ele vai falar que o nosso trabalho na abordagem de um material textual é encontrar qual é o melhor método, né, que permita abordar aquele material. E que o método ele vai determinar já de antemão a leitura. Então, tem uma anterioridade aí da teoria, né, e do método na abordagem do material que condiciona como a gente vai abordar aquele material, interpretar aquele material, analisar aquele material. E a gente vai ver, né, que o método proposto pelo Lacan me parece diferente do método proposto por Freud. Não me parece que o método proposto pelo Lacan é esse método da associação livre. Se aplica, inclusive, ao método hipnótico do Charcot. O que é isso? O mesmo fenômeno da histeria. O Charcot foi abordado já pelo método catártico, é um método. Pelo método hipnótico, outro método. E pelo método da associação livre, outro método. É o mesmo fenômeno, só que são abordados de formas diferentes. Produzem efeitos sobre o paciente de forma diferente, outros efeitos. Aplicar um método hipnótico sobre, né, para abordar ali a histeria, implicava em determinados efeitos sobre o paciente, sobre a paciente. Aplicar o método de interpretação do sonho sobre o material ali, sobre a histeria, outros efeitos. Então, o método, ele condiciona, né, que tipo de abordagem você vai fazer do fenômeno. Que tipo de clínica você vai propor. Então, se você tem... Na clínica nossa também é a mesma coisa. Dependendo da teoria e do método que você aplica, você cria uma clínica diferente, que produz efeitos diferentes, resultados diferentes. Então, essa ideia, pelo menos na psicanálise lacaniana, né, pensando na fala do paciente como um texto, método clínico e método de leitura, eles conversam. Tem uma conexão. Aí vem essa parte, né, que a Sabina falou, que é a ausência da fundamentação das regras técnicas empregadas na condução do caso. Então, Freud afirma que não expõe o trabalho de interpretação analítica, apenas o trabalho de interpretação de sonhos. Ele faz essa diferenciação. Assim, a técnica psicanalítica empregada para a abordagem das ocorrências e comunicações da paciente não é evidenciada, só os seus resultados. Então, ele vai falar do trabalho que ele teve na interpretação dos sonhos, ele vai mostrar o método de interpretação de sonhos empregado, aqueles dos sonhos que ele vai analisar. Só que ele não vai mostrar o método de interpretação analítica, aí tem os sintomas e tem outras questões em jogo. E aí ele vai falar por que ele, né, não, essa ausência. É que nessa história clínica interessava me colocar em evidência determinismo dos sintomas e a configuração íntima da doença neurótica. Então, o objetivo dele ali, no caso, é evidenciar o determinismo dos sintomas. Então, você vê que o objetivo que o autor tem, né, que um pesquisador tem, o que ele está buscando mostrar, demonstrar, investigar, condiciona como você vai ler o material, como você vai tratar do material, quais recortes você vai fazer do material. Então, já é anterior, né? Você já faz uma escolha anterior, teórica e metodológica anterior.
baseada no problema que você está tratando, no problema de pesquisa, né? Nesse caso, ele queria entender aí, né, o que determina os sintomas histéricos. A tese que você está usando para propor isso, ele tem essa tese de que os sintomas são determinados por essas ideias patogênicas inconscientes que foram recalcadas. Então, ele quer demonstrar isso, né, quando ele está apresentando esse caso. Está tentando demonstrar essas teses. Provar que elas têm uma validade. Isso condiciona a leitura do material, o tratamento do material. Aí ele vai falar dos limites teóricos, clínicos na apresentação do caso, né? Então, Freud esclarece que um caso de histeria não pode resolver todas as problemáticas colocadas por ela. Então, uma história clínica ainda completa e que não deixe lugar a nenhuma dúvida não pode dar resposta a todas as questões levantadas pelo problema da histeria. Ela não pode ensinar a conhecer todos os tipos de adoecimento, nem todas as configurações da estrutura interna da neurose, nem todos os tipos possíveis de relação entre o psíquico e o somático encontrados na histeria. Então, isso é interessante também. Então, assim, por mais que ele esteja apresentando uma história clínica de um caso de histeria, isso não explica totalmente, ou não responde totalmente, não dá uma solução total ao problema da histeria. Porque os tipos de adoecimento que podem aparecer são diversos. Então, a histeria também, aí, nesse sentido, não é um sistema fechado, mas é aberto. Que o Freud faz esse recorte aí do caso da histeria e propõe uma tese, né, da etiologia da histeria, e propõe também um caminho aí para o tratamento, mas que não eu acho que ele não está propondo uma teoria fechada que tem que ser depois só reproduzida. Mas é uma, né, porque não vai dar conta de todo o problema que a histeria, né, pode colocar. Aí, de novo, me volta essa ideia de que, para o Freud, a construção teórica, o progresso teórico é sempre esse progresso, está sempre em aberto, né? Sempre em construção, está sempre em reconstrução. Não tem se a última palavra. Os problemas não estão resolvidos. Os problemas são mais para motivar a investigação, a pesquisa e melhorar as abordagens clínicas. Pelo menos vai me soando desse jeito. Não, esse aqui não. Não, foi isso que eu pensei para hoje. Tem outros pontos aqui, depois eu vou trazendo. Agora a gente vai entrar no caso de fato, né? Assim, vamos ir comentando as partes importantes do caso para ir articulando, pensando o método do Freud. Mas foi isso que eu pensei para hoje. Assim. Se alguém tiver algum comentário, alguma questão, pode colocar. Deixa eu ver aqui. O Gabriel colocou aqui. Então, a teoria está sempre aberta em relação com a experiência. Porém, se quisermos determinar uma origem, a teoria é anterior. Sim, a teoria, logicamente, a teoria é anterior. Porque você sempre chega, né, para abordar o fenômeno já com uma teoria, já com algumas ideias na cabeça. Não tem... Não tem como você chegar neutro na abordagem de um fenômeno. Ou se a gente for pensar nos métodos de leitura, não tem como você chegar neutro na leitura de um texto. Você já está impregnado ali por certas ideias, conceitos, pressupostos, problemas que você quer investigar, teses que você quer defender, hipóteses que você tem. Então, a gente nunca faz uma leitura ali ingênua. É uma leitura sempre condicionada. Pode ser que para a gente não esteja muito claro quais são as ideias que estão condicionando a nossa leitura do texto, a nossa abordagem do material. Isso pode acontecer.
mas não tem como se chegar neutro. E aí, pensando na clínica, né, é a própria teoria que cria o tipo de clínica que a gente está oferecendo. Que a interpretação que a gente vai fazer, a análise que a gente vai fazer do material e a interpretação que a gente vai fazer do material que o paciente traz está condicionado por essa teoria. É que a gente precisa ter claro qual que é a teoria que a gente está empregando. Às vezes nem sempre está claro, né? Aí, de novo, a gente volta lá para o Kuhn, né? Ele vai falar isso. A galera lá do século XVIII estava lendo Aristóteles a partir de chaves de leitura de um método equivocado. Eles usavam os conceitos, o vocabulário newtoniano para ler o Aristóteles. Isso produzia uma leitura equivocada. E ele propõe uma outro método de leitura, que é a ideia de colocar o chapéu pensante e pensar como os físicos aristotélicos pensavam. Aí dá para entender o pensamento do Aristóteles. Então, o método que a gente usa, ele é determinante para a forma como a gente lê um texto, aborda um material clínico. O que é PBEs? Você colocou, Gabriel. Parece que é essa compreensão que falta aos PBEs da vida. O que é PBEs? Não sei. É o pessoal do baseado em evidências, Gabriel. Ah, tá. Uhum. Né? Que se eles tivessem essa compreensão da própria teoria que eles estão querendo aplicar, talvez eles não fossem tão seguros, pelo menos um pouquinho menos seguros. Né? Ah, sim, sim, verdade. Mais alguém gostaria de comentar algo? Bem, acho que se ninguém mais quiser falar, ninguém quiser mais comentar, a parte que eu tinha pensado apresentar é essa. Então, acho que a gente pode encerrar e aí a gente continua daqui a 15 dias, tá bom? Beleza, então. Então, obrigado, pessoal, pela participação. A gente se vê até daqui a 15 dias.